responsabilidade civil objetiva do Estado. Começo agora. Bom, as constituições brasileiras, desde 1946, incluindo a tal de 88, dispõem sobre o tema em questão de forma a desconsiderar a culpa do agente, para haver direito de indenização da parte lesada. Adota a Constituição, então, a teoria do risco ou risco administrativo, que, por consequência, gera a responsabilidade objetiva do Estado em reparar o dano. Dispõe exatamente o parágrafo 6º do artigo 37 da vigente Carta Magna, in verbis. Aspas. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Fecha aspas. Essa teoria faz surgir a obrigação da administração pública de indenizar mediante existência de dano e nexo causal que indique que o dano é correlato com algum ato comissivo ou omissivo por parte do Estado. Ou seja, não importa se a administração pública tenha causado o dano ou apenas se omitido, quando na verdade deveria ter agido. Ela responde em ambos os casos pelo dano e deve indenizá-lo. Nas palavras do celebrado jurista brasileiro Eli Lopes Meireles, abre aspas, aqui não se cogita da culpa da administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do poder público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar danos a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário representado pela fazenda pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes dessa doutrina que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive do Brasil, que a consagrou pela primeira vez no artigo 194 da Constituição Federal de 1946. Fecha aspas. Historicamente, os posicionamentos legais acerca da responsabilidade civil do Estado começaram em países como a Inglaterra e a França, ainda à época da monarquia. E a teoria que valia à época era a da irresponsabilidade estatal, cuja máxima era "The king can do no wrong", ou seja, o rei não pode errar, o rei não erra. Essa teoria pregava que, em regra, o Estado não se responsabilizava por seus próprios erros, o que é uma aberração. Felizmente, a sociedade foi evoluindo e as teorias acerca da responsabilidade civil do Estado foram se tornando cada vez mais adequadas à era democrática em que vivemos. Passou-se pela teoria da culpabilidade, até que se chegou aqui na defendida, a teoria do risco, que imputa responsabilidade objetiva ao Estado de indenizar, sem que haja necessidade da apuração de culpa ou dolo do agente. Ademais, é importante relembrar também que o hospital é responsável tanto pela habilidade profissional como pela conduta social de seus funcionários, incluindo médicos e membros do seu corpo clínico que selecionou para desempenhar atividades profissionais lá. E não basta ter escolhido bons profissionais, mas também tem o hospital o dever de exercer uma fiscalização, controle destes, para que desempenhem com perícia, prudência e diligência suas atividades. Se o hospital, a administração pública, não fiscaliza e não exige um nível de excelência de serviço por parte de seus agentes, servidores públicos, é ela quem deve se responsabilizar pelos seus danos, sendo necessária a apuração de culpa ou dolo apenas para, depois de transitada em julgado a indenização, o Estado poder aviar a ação de regresso em face do servidor que causou o dano, bem como reza o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição anteriormente lido. Corrobora com o entendimento aqui pleiteado inúmeros juízes, tribunais e cortes superiores. E me permitirei citar primeiro a recente, datada de janeiro de 2008, e brilhante acórdão proferido pelo Colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob o número 1007403-017-3590, cuja relatoria foi do iminente desembargador Antônio de Pádua, que nos brinda hoje com sua ilustre presença. Abre aspas.
Entende-se por objetiva a responsabilidade civil que, para restar configurada, prescinde da prova da culpa ou do dolo com que se houve o agente causador do dano, comprovados o fato, o prejuízo e o nexo causal entre aqueles e a conduta do agente, fornecedor de serviços, independentemente de culpa ou dolo, obriga este último ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor. E Sua Excelência cita ainda a lição de Miguel Kfouri em seu voto. Abre aspas novamente. Nos casos de responsabilidade objetiva, de Lucida Carlos Roberto Gonçalves, não se exige prova de culpa do agente para que esse seja obrigado a reparar o dano. Ou a culpa é presumida pela lei, ou simplesmente se dispensa sua comprovação. Decisões no mesmo sentido vêm sendo, com certa frequência, proferidas pelo STJ no mesmo sentido, e por questão de repetição não vou citá-las. Vou citar, entretanto, uma decisão que ocorreu em um agravo de instrumento, número 455846, Rio de Janeiro, decisão essa proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Abre aspas. Sendo a responsabilidade objetiva, dispensada está a parte de provar a culpa lato sensu ante a adoção pelo direito pátrio da teoria do risco, demonstrado o fato administrativo, o nexo causal e o resultado danoso devido à reparação por dano material, pois que também não houve culpa da vítima, bem como não restou configurada a exclusente de responsabilidade. Fecha aspas. Concluo este ponto, frisando a existência dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva no presente caso. O dano, primeiramente, é evidente, comprovado por vários relatórios de diferentes entidades hospitalares, que constam todos nos autos. O nexo causal, por sua vez, resta comprovado pela intervenção, a cirurgia feita pelo órgão requerido, exatamente no local lesado, o punho direito da autora. Ou seja, há dano e há atuação estatal em relação a esse dano. O segundo ponto que abordarei, mais breve, se dá caso o douto magistrado de primeira instância, embora haja absoluta jurisprudência majoritária que ampare a teoria do risco, decida por desconsiderá-la. Se, portanto, o muito meritíssimo juiz considerar aplicável a ultrapassada teoria da culpabilidade, há que se clarificar que, no presente caso, o que ocorreu foi um ato comissivo da autarquia à hora requerida, ou seja, ela não apenas se omitiu ao deixar de realizar o procedimento pós-operatório, mas diagnosticou com imperícia a hora requerente e realizou um ato sem as devidas diligências, ficando claro assim que houve ato comissivo da administração pública. Considerando então essa ação estatal, o resultado de utilizar a teoria da culpabilidade é o mesmo de utilizar a teoria anteriormente defendida, a do risco, pois, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, abre aspas, na hipótese de conduta comissiva do Estado, entendemos que é de aplicar-se a responsabilidade objetiva. A própria noção de Estado de Direito postula essa solução, fecha aspas. Ou seja, da mesma forma que antes, não há que se falar em culpa ou dolo do agente. Por fim, somente em eventual e improvável possibilidade do ilustre juiz julgar que o dano foi causado apenas pela omissão da autarquia, logo, há que se levar em conta o dolo e a culpa do agente público, porque estaria configurada a responsabilidade subjetiva. Mistério, então, demonstrar que, ainda assim, a razão acompanha a autora, a hora requerente. Através da leitura dos fatos, comprovados pelos relatórios médicos acostados no inicial, resta claramente demonstrada a negligência da autarquia ao prestar o serviço que deveria. Não indicou nenhum procedimento pós-operatório, o que era, por óbvio, tendo em vista a atual situação da requerente, necessário. Desta forma, resta demonstrado o fato, o dano, o nexo causal entre eles e, se porventura o douto julgador de primeira instância acha que a responsabilidade subjetiva se aplica, demonstrar também fica a negligência e imperícia do agente estatal. Obrigado pela atenção.